Conversa com meu povo. Provocações de João Batista. Durante o tempo do Advento, a Igreja nos oferece 3 companhias preciosas. É um período em que se lê muito o profeta Isaías, por sinal um livro que pode ser conhecido integralmente com grande proveito nesta quadra do ano litúrgico. Depois a grande figura de São João Batista, a quem foi dado preparar os caminhos mais próximos da manifestação do Messias. João abriu estradas para o Jesus adulto no início de seu ministério público. Depois, diante da luz verdadeira que vem a este mundo, foi desaparecendo até perder a cabeça, sendo imolado por causa da verdade. Mais ainda, irrompe a figura da Virgem Maria, que vai ocupar o espaço litúrgico de nossa oração, de modo especial na última semana antes do Natal. Como gostamos de insistir, Jesus virá nos últimos tempos e nos fazem clamar: vinde, Senhor Jesus. Em todas as missas ele vem no nosso dia a dia, nas múltiplas manifestações com que nos brinda. E ele veio, nascido em Belém de Judá, cujo memorial celebramos no tempo de Natal. Jesus virá, veio e vem. Para iluminar nossa vivência do Advento, é oportuno notar que quando irrompe diante de nossos olhos uma novidade, surgem com ela as interrogações e de provocações a uma reação. Pensemos nas guerras de nossos dias, as convulsões políticas que acompanhamos recentemente e nossa violência ou as escandalosas desigualdades sociais que assistimos. Também os fatos mais corriqueiros, positivos ou negativos, podem ser compreendidos como sinais que pedem nossa resposta. Tanto que um mínimo de consciência social e pessoal causa indignação quando se espalha a indiferença e a insensibilidade. Passar pela rua e ver um acidente de trânsito suscita curiosidade. Dela se vai à pergunta sobre as causas, verifica-se a ocorrência de ajuda às pessoas envolvidas, provoca-se a coragem de parar e perguntar se pode fazer algo. É um processo que pode durar segundos ou horas, mas faz parte de nossa humanidade desejar envolver-nos e participar, responder com gestos concretos aos fatos que nos cercam. Diante do fato mais significativo de toda a história, o mistério do Verbo de Deus encarnado, em torno do qual gira o tempo, não é possível ficar indiferentes. Ao preparar a estrada do mundo e dos corações para a manifestação de Jesus Cristo, seu precursor João Batista suscitou na multidão a pergunta que muda a vida: o que devemos fazer? Nos tempos que correm, quando a humanidade deve de novo dar as boas-vindas ao menino de Belém em Judá, nosso Senhor Jesus Cristo, Redentor da humanidade, repete-se a mesma interrogação. Das respostas dadas por João Batista, colhemos indicações precisas e atuais. Prepara-se a vinda de Jesus e se estabelece o clima para com ele conviver, quando quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, quem tiver comida, faça o mesmo. Existem, irmãos e irmãs, no mundo, recursos para uma vida digna de todos os seus habitantes. A natureza pode oferecer o necessário para alimentar a população. São conceitos de uma demografia diferente, que parte da partilha e da comunhão, semelhante à coleta feita por São Paulo. De fato, dizia ele, quando existe a boa vontade, ela é bem aceita com aquilo que se tem, não se exige o que não se tem. Não se trata, diz ele, de vos pôr em aperto para aliviar os outros. O que se deseja é que haja igualdade.
que nas atuais circunstâncias a vossa fartura supra a penúria deles, e por outro lado, o que eles têm em abundância complete o que acaso vos falta. Assim, haverá igualdade, como está escrito, Deus recolheu, quem recolheu muito não teve de sobra, e quem recolheu pouco não teve falta. Fala-se tanto de uma crise mundial, e não poucos alertam para a sua possível chegada às nossas plagas, e chegará mesmo, e já está aqui, porque a era do individualismo, da ganância e do consumo descontrolado veio na frente. Independente das eventuais crises, realiza-se como pessoa humana quem se lança na aventura da partilha e da comunhão. Não fique sem reação o apelo constante do Papa Francisco por uma mudança de mentalidade e de prática na administração dos bens das pessoas, dos governos e dos povos. E a palavra de João Batista se torna atual também em outras circunstâncias. Diz ele: produzi frutos que mostrem vossa conversão, e não comeceis a dizer a vós mesmos, nosso pai é Abraão. Pois eu vos digo, Deus pode suscitar das pedras filhas para Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Conversão significa mudar de rota, escolher caminhos novos. Como acontece com organizações da sociedade que no final do ano avaliam suas atividades, maiores motivos temos nós, pela ação do Espírito Santo, para fazer um corajoso exame de consciência e projetar os nossos passos de crescimento na vida cristã. Contamos também com as graças do Jubileu da Esperança que se aproxima. Como? Continua João Batista. Até alguns publicanos foram para o batismo e perguntaram, mestre, o que devemos fazer? João respondeu, não cobreis mais do que foi estabelecido. Se existe, irmãos e irmãs, um mal a ser corrigido em nosso tempo, como em quase toda a história da humanidade, é a corrupção e o uso indevido das verbas públicas. Não é segredo para ninguém saber da quantidade de dinheiro que escapa pelo ralo em nosso tempo, como até figuras de proa por esse país afora encontram formas para receber propinas. E, por falar em dinheiro, podemos voltar ao assunto da partilha do pão, para observar o que se publica frequentemente sobre o desperdício dos alimentos, dando conta que já seria suficiente para resolver o problema da fome, a reversão de tal tendência. Extremamente atual, outra recomendação de João, quando alguns soldados também lhe perguntaram, e nós que devemos fazer? João respondeu, não maltrateis a ninguém, não façais denúncias falsas e contentai-vos com o vosso soldo. Como é atual? Parece um trecho de noticiário dos nossos dias. Conversão é coisa para todos e para todas as profissões e os diversos estados de vida. Irmãos e irmãs, renovamos a proposta já apresentada neste advento de uma arrumação geral da casa de nossa vida, nossas comunidades, nossas paróquias e de toda a igreja, para clamarmos com autenticidade: vinde, Senhor Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, permaneça conosco, daqui a pouco estamos de volta. Conversa com meu povo. Caríssimo irmão, caríssima irmã, estamos vivendo um período magnífico na nossa igreja. É uma espécie de temporada das ordenações. No último final de semana, dias 7 e 8, eu ordenei Padre Alberto Mendes e Padre Alberto Cardoso. Neste sábado, a ordenação de 3 sacerdotes na comunidade Semente do Verbo, o diácono João Batista, o diácono João Gabriel e o diácono Marcos. Eles são ordenados padres neste sábado. E neste domingo, lá em Bragança, no Pará, a ordenação sacerdotal do diácono Yuri.
que é providentino e é da Arquidiocese de Belém. Demos graças a Deus por esses novos sacerdotes, são vários sacerdotes ordenados, são 7, porque um já tinha sido ordenado em novembro, e depois em janeiro tem mais ordenações. Agradeçam comigo a Deus e peçam comigo as graças necessárias para que eles sejam sacerdotes verdadeiros e santos. Nós estamos vivendo com grande responsabilidade esse final de semana, porque no Brasil inteiro acontece nas missas e outras celebrações de todas as partes do Brasil a coleta para a evangelização. Então, participe da missa ou de outra celebração com essa consciência, leve a sua participação, porque todas as coletas são destinadas a isso nesse terceiro domingo do Advento, que é o domingo da alegria. E na Arquidiocese de Belém, na proximidade do Natal, nós fazemos o projeto Belém Casa do Pão, que tem sido muito impressionante quanto aos seus resultados, porque são cestas básicas, são roupas, são brinquedos, tantas coisas que a gente quer ajudar as paróquias para que elas organizem a caridade, de tal forma que não fique essa história de uma pessoa para pegar uma donativa daqui ou dali, mas que as pessoas sejam cadastradas e acompanhadas durante o ano pelas nossas paróquias, o que é muitíssimo importante. E agora as perguntas que as pessoas nos enviaram. Qual a razão de existir os períodos litúrgicos? Esta dimensão dos períodos litúrgicos é o mistério do próprio Cristo. Nós acompanhamos o mistério de Cristo como se fosse uma espiral. Passamos perto do mesmo mistério, mas estamos acima. Então, celebrar o tempo do Advento e depois o tempo do Natal, nós já devemos estar mais crescidos espiritualmente. Justamente porque é mistério de Cristo, então tem um valor de eternidade. É uma fonte que nunca se esgota. E assim, a Igreja tem esse jeito que começou com a celebração do domingo, como o dia da ressurreição, depois foi se espalhando e durante o ano nós percorremos todos os mistérios da vida de Cristo e também as consequências, é claro, na vida dos santos e da Virgem Maria e daí por diante. Francisco Alves, de Belém. Padre tem salário? Tem, né? Nós chamamos de côngrua. O padre recebe, cada padre na sua paróquia, a paróquia deve dar ao sacerdote a côngrua mensal, deve manter a residência paroquial, deve pagar o INSS e o plano de saúde, né? E também, é claro, o carro da paróquia, né? Então, é claro, quem vive do altar deve viver, quem vive para o altar deve viver do altar. A pessoa tem esta participação porque ele também tem que ter a sua vida mantida, justamente porque trabalha integralmente a serviço da Igreja. Filomena Cardoso. Vi há alguns dias no programa de televisão o padre Fábio de Mello falando de possessão e espíritos malignos. Isso existe? É claro. Tanto que existe um rito na Igreja para o exorcismo. Claro que esse rito de exorcismo não é feito diante de qualquer coisa que pode acontecer com pessoas, que uma boa parte destes fenômenos que às vezes chamam de possessão são fenômenos de caráter mais psicológico, psíquico e daí por diante. Tanto que a Igreja, para que o bispo permita a um sacerdote fazer um exorcismo, tem que haver primeiro um laudo da parte psicológica e médica de que não existe uma explicação natural para aquele tipo de reação que as pessoas estão tendo. Aqui precisa de muito bom senso, muito equilíbrio. É possível haver uma possessão? Sim, mas é raro, difícil acontecer e a Igreja tem os instrumentos para fazer essa expulsão dos demônios. Jussara Costa, de Belém. Existe uma hierarquia na procissão de entrada da Santa Missa? Como é feita? Existe um rito, tudo na liturgia e na Igreja existe um rito. Então, à frente vai o turíbulo, o turiferário com a naveta do incenso, depois a cruz com as velas,
os acólitos, o diácono com o evangeliário, depois o padre, ou se tem mais padres, né? No final, no caso do bispo, vem aqueles que vão segurar a mitra, o báculo do bispo, né? Aqueles que vão ficar com o livro ou com o microfone. Então, todas essas coisas, elas são muito práticas, né? Entra o turíbulo e entra a cruz, porque é o Cristo crucificado que preside toda a celebração da igreja, né? Quem preside enquanto pessoa é o bispo ou o padre que preside a celebração eucarística. E cada parte da missa tem o seu rito, não é? Por exemplo, antes do evangelho, então se coloca o incenso no turíbulo, depois o diácono pede a bênção do bispo ou do padre, e depois ele vai proclamar, faz uma pequena procissão com o evangeliário até o ambão da palavra de Deus. Então, cada coisa tem a sua norma litúrgica e tudo isso é feito de acordo com aquele rito, como ele foi crescendo no correr da vida da igreja. Por isso que a igreja, periodicamente, faz uma revisão das normas litúrgicas para depurar, para melhorar, para que seja celebrado com mais devoção, com mais fidelidade, cada um dos ritos da igreja. Maria de Fátima de Belém. Dom Alberto, o cenário do presépio existiu. Veja só Maria de Fátima Castro. São Francisco, na sua devoção, ele estava meditando sobre o nascimento de Jesus e teve uma ideia que foi genial. Então ele deu um jeitinho de arrumar lá numa gruta um casal com uma criança recém-nascida, então aquele que representava José, que representava Maria e o menino Jesus, depois alguns animais, algumas pessoas como os pastores, como os reis magos, e ali ele fez um momento celebrativo, um momento de oração em torno daquela gruta. Daí se espalhou pelo mundo inteiro o costume de fazer um presépio. Então a gente faz com pinturas, com quadros, com imagens, ou algumas vezes fazem nas paróquias presépio vivo, representação do presépio vivo. Tudo isso é muito bonito e muito importante e muito expressivo, justamente porque mostra a nossa devoção, e quando a gente visualiza a cena do presépio, você se refere ao texto do Evangelho, medita, reza e tira o necessário proveito de tudo aquilo que significa a cena do nascimento de Jesus. Caríssimo irmão, caríssima irmã, desça sobre todos a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, permaneça para sempre. Amém.